Fala família Liga, Bitcoin num dia de vela verde, a gente tem o Clarity Act batendo na porta com muita especulação em cima desse assunto e também dados econômicos atualizados. Fala aí, Brunão, qual é a sua expectativa? O que está acontecendo? Não, com certeza. A gente vem acompanhando, né, uma recuperação do Bitcoin agora em 2026, principalmente nessa semana, alinhado com esses dados econômicos. A gente viu hoje a inflação controlada nos Estados Unidos. Amanhã tem mais dado econômico. A gente deve atualizar você aí pelos próximos 15 minutos, falar de algumas questões, né, também no gráfico do Bitcoin, ação de preço, fundamentos importantes. Então, para você não perder nada, fica com a gente nos próximos minutos. Já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever se não for inscrito. E um comentário é sempre muito válido aqui. Bom, Mário, começa para a gente falando um pouquinho dessa questão de ação de preço do Bitcoin, o que você está visualizando nesse momento. Perfeito. Família, em relação a nível semanal, a gente não teve ali tanta mudança, tá? A gente ainda tem um risco, por exemplo, da formação de uma bandeira de baixa que traria o preço, né, a perspectiva de preço para baixo da casa dos 80 mil dólares, né, principalmente perdendo esses 84, que é um ponto bem importante do mercado a nível de suporte. E o que a gente pode dizer até a nível semanal é que desde o final do ano do dezembro de 2025, né, do ano de 2025, a gente vem respeitando fundos, fazendo fundos ligeiramente ascendentes, que quando a gente vê isso a nível diário, a gente ainda não tem uma percepção tão clara de melhoria, ainda há uma dúvida no campo aqui do gráfico diário, pelo fato principalmente das médias ainda estarem bastante entrelaçadas. A gente vê a média de 9 de curto prazo e de 21 abaixo da de 52, e um ponto positivo é que se a gente descer um pouco mais esse tempo gráfico, a gente já observa as médias do setup da Liga Cripto, né, 9, 21 e 52, posturadas, dando uma possibilidade maior de continuidade desse movimento de alta, ou seja, da gente manter esse fundo e, ainda mais na continuidade desse movimento, romper o topo prévio, né? E aí sim, dando uma confirmação de tendência de alta em tempos gráficos menores e provavelmente também melhorando, né, deixando mais clara a situação a nível diário, onde, repito, ainda há bastante dúvida e ainda há também um certo ceticismo, tá, quanto ao rompimento não só dos 94.500, 95 mil dólares, mas também, principalmente, para sair dessa zona que, como um todo, oferece aí bastante resistência para a gente desde meados aí de novembro de 2025. Então, né, na falta de informações e dados positivos nas linhas gráficas, onde só dos tempos gráficos menores a gente começa a ver uma recuperação, a gente acompanha que na grande mídia está acontecendo muito barulho em relação ao Clarity Act, que vai ser o próximo assunto que eu vou comentar aqui, logo depois de você atualizar para a gente, Bruno, o que a gente teve em termos de mudança e de novidades em relação aos dados econômicos. Então, Com já vou certeza. botar a sua tela aqui aparecendo para a gente e manda Beleza. brasa. Beleza, show de bola. Bom, fazendo uma breve recapitulação, a primeira semana útil, né, desse ano de 2026, ela foi voltada para o mercado de trabalho. A gente viu dados muito mistos, né? A gente viu ali basicamente o payroll, que é a quantidade de vagas de emprego geradas nos Estados Unidos, fora de setores não agrícolas, ficando um pouquinho a desejar, então abaixo das expectativas. Por um outro lado, a taxa de desemprego que vinha subindo bastante, principalmente no último trimestre do ano passado, que vinha sendo um dado alarmante para o Fed, voltou a desacelerar. Então a taxa chegou a 4,6, no início desse ano foi revisada para 4,5 e agora divulgada na semana passada, na sexta-feira, em 4,4. Então existem duas óticas aqui importantes. Numa ótica de corte de juros e esperando ações de preço favorável para o Bitcoin, nós gostaríamos de um mercado de trabalho deteriorado, isso é, poucas vagas de emprego sendo geradas e uma taxa de desemprego subindo desenfreadamente. Esses dois combos aí trariam para a gente maiores chances de corte de juros e uma chance maior de flexibilização da economia por parte do Fed, ou seja, eventualmente mais liquidez sendo injetada, um quantitative easing potencialmente mais cedo, mais cortes de juros programados para esse ano, mas no momento atual isso não acontece. O mercado de trabalho se mostra misto, de certa forma aquecido, de certa forma também desaquecido. Numa ótica econômica, esse dado é bom, a gente vê o mercado um pouco mais robusto. Mas, como eu falei, para corte de juros não foi tão agradável assim e por isso o Bitcoin não reagiu positivamente.
Se na semana passada o que os mercados olharam foi o mercado de trabalho, essa semana o foco é a inflação. Hoje, por exemplo, vimos o CPI nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor, sendo reportada tanto no mensal quanto no anual. E a gente está falando de dados referentes ao último mês do ano passado, isso é dezembro. Então a projeção era de 2,7 no anual, veio em 2,6 e 0,3 no mensal e veio em 0,2, ou seja, trazendo para a gente um indicativo de que a inflação segue controlada e que se o Fed precisar trazer novas medidas de corte e dependendo da situação inflacionária, ele pode sim tomar essa decisão. Então, com certeza, isso não muda para a gente as perspectivas de corte de juros para esse mês de janeiro, como vocês podem ver, é muito remoto, mas podem sim aumentar as probabilidades para os próximos meses, como por exemplo para o mês de março, 18 de março, data da próxima reunião, tirando essa agora do dia 28. Então, em relação a essa semana ainda, veremos amanhã o dado de IPP. Se hoje vimos o CPI, a inflação ao consumidor, amanhã é dia de inflação ao produtor e deve ser, claro, o segundo dia mais importante dessa semana. Como o dado hoje veio controlado, o Bitcoin também utilizou desse dado para ver a sua valorização em questão de preço nas últimas horas. Mário, conta para a gente um pouquinho sobre o que é esse Clarity Act, o que está acontecendo agora nesse momento. Perfeito, Brunão. Jogando aqui na minha tela novamente, né, a gente vê que o Ryan ele traz aqui um post falando isso do momento mais cedo, tá? Pela manhã, em que a chance do Clarity Act ser aprovado era de 80%. E o que ele traz para o mercado cripto? Ele traz como se fosse leis mais seguras, não só para investidores, mas também para desenvolvedores, como, por exemplo, aqui no campo do DeFi. Traz aqui um outro ponto principal, que é voltado para stablecoins e o ganho, né, a rentabilidade, a renda em cima do staking de stablecoins, por exemplo. Então, são regras importantes para estruturação desse mercado. E eu tenho até um exemplo aqui de uma outra estruturação que foi importante, que tende a continuar sendo, mas também já trago para vocês que a minha perspectiva desse Clarity Act ser assinado, né, e imediatamente a gente ter um pump, não é das mais altas. Quando a gente fala de aprovação, como eu disse, a chance que a gente tinha mais cedo, né, quando o Ryan fez esse tweet, era de 80%, a gente viu cair para 70%, e quando eu até fui pesquisar essa informação depois de ter visto o tweet, estava em 19%. Então, despencou drasticamente e a gente viu essa porcentagem retornar para 50%, que foi até o meu palpite, tá? Quando eu gravei o vídeo do Clube de Membros no domingo, até com o auxílio do Grok, fazendo algumas perguntas, cheguei à conclusão de que seria um cenário ali bem parelho, tá? De 50-50, porque até precisa de aprovação, né? Precisa de um consenso bipartidário. E um outro ponto, que foi o que o Rodrigo até trouxe na live de ontem, também estava presente, foi que essa aprovação ela não é uma aprovação que torna imediatamente se acontecer, né? Se for de fato o desfecho, torna esse projeto uma lei. Né? É um projeto de lei que caminharia mais um passo, talvez o passo mais importante, porque sim, a maioria dos projetos de lei eles morrem nessa fase no Comitê Bancário do Senado, é isso. E se for aprovado, aí a gente vem para uma outra fase, que seria o Conference Committee, que é o comitê de conferência com membro das duas casas, para chegar, né, a um texto final. Se esse texto final, se eles tiverem consenso, aí sim iria para o Trump. Então, a gente tem pelo menos aí mais 2 etapas para que, de fato, o Clarity Act se torne uma realidade vigente ali no território americano. Então, isso não é desanimador, só não acho que é algo que imediatamente vai gerar ali um grande impacto de preço. É sim positivo a longo prazo para o mercado, como, por exemplo, esse outro avanço na regulamentação também trouxe benefícios para o mercado. A gente vê hoje 121 instituições que se predispuseram para preencher 13F Report, que foi também um avanço de lei em solo americano que permitiu que empresas trouxessem nos seus balanços posições de ETFs de Bitcoin, por exemplo. Então, a gente vê um aumento de 892 mil posições de shares, né, de ações de ETF, ao longo de todas essas empresas, que é extremamente positivo e que também não foi construído de um dia para o outro. Não foi, foi aprovado, as empresas podem e imediatamente brotou em todos os balanços. Não, a gente está vendo o desdobramento e aumento dessas posições
depois de um tempo da lei ter sido implementada e validada. Então, isso é um ponto muito importante, né? Resumidamente, no curto prazo, eu não acho que nem vai ser destrutivo para o mercado se não for aprovado, tá? Assim como eu não acho que também vai ser o momento da vela verde divina, em que o Bitcoin vai ter uma nova máxima histórica por conta disso, mas sim, a possibilidade de novas máximas daqui para frente, elas ficam maiores, né? Até mesmo em 2026, ao longo do ano de 2026, porque isso, de fato, se aprovado, torna a estrutura, né? Torna o solo muito mais fértil para o mercado cripto buscar uma expansão ainda nesse ano. Então, é algo extremamente positivo, mas a gente está ali numa eminência, eu diria, ali de 50-50, sem nada muito decidido. E se for positivo, a gente dá um passo muito importante para ter um território realmente ali no mercado cripto mais fértil para valorização de preço. E outra moeda, né, que eu vejo sendo comentada como uma possível favorecida, né, do Clarity Act é a própria Solana. Não que o Ethereum não seja, tá? Mas veja só que no próprio post do Ryan, ele traz aqui as principais pontos de impacto, como stablecoins e DeFi. E hoje não são áreas ali amplamente exploradas no Bitcoin. E quem vem se destacando, por exemplo, no território de DeFi, nas últimas 21 semanas consecutivas, não foi o Ethereum, foi a Solana, ultrapassando todas as L1s e L2 em termos de volume de DEX, que não vem ali nas suas máximas históricas, tá, esses volumes, mas é importante observar como a Solana tem sido resiliente em termos de atividade de rede, mesmo num momento de baixíssimo interesse. E a gente traz também aqui um trecho ali de uma carta ali para os investidores, que é da Wisdom Tree Funds, que é de um fundo ali de 150 bilhões de dólares, se eu não me engano, tá? Em que ele diz que, para investidores, a notícia ali do ano de 2025 é que a Solana entrou mais nos holofotes, mas ao mesmo tempo a gente não viu aquela explosão de preço surreal. Só que, para eles, né, a Solana, independente do preço ou do bom ano, é o fato de que ela está entrando numa nova fase. É exatamente isso que números on-chain trazem também em termos de perspectiva, né? E a percepção é exatamente essa, que ela está se colocando como um novo centro de mercado digital, né, em termos de infraestrutura. E é exatamente isso, né? É exatamente sobre isso que o Clarity Act vai falar, traz também infraestrutura para o mercado cripto. Então, acho que são pontos ali importantes para a gente destacar em torno desse fenômeno aí que deve acontecer na quinta-feira. E, ao mesmo tempo, a gente também vê em outros lugares do mundo o Bitcoin avançando, independente de estrutura ou não, mas avançando em termos de liberdade, tá? E aí a gente vê, por conta de todos esses conflitos que acontecem no Irã, que vocês já devem estar cientes, há uma vela divina, né? Uma vela ali, uma God Candle, como chamam, o Bitcoin indo para máximas históricas, mas por muito, tá? Ele simplesmente explodiu, decolou lá no Irã, trazendo uma alternativa, né, como é que eu posso dizer? De preservação de capital num momento tão delicado na história do Irã. E, ao mesmo tempo, né, não numa esfera tão crítica, socialmente falando, ali, em termos civis, mas a gente vê aí a Tailândia aprovando para que turistas gastem Bitcoin e cripto dentro do seu território, coisa que não era permitida, e a Coreia do Sul tirando um banimento de 9 anos que proibia companhias de comprar Bitcoin. Então, a Ásia também começa a dar indícios de movimentos pró-cripto. E, no fim das contas, se isso não reflete no preço hoje, com certeza é uma questão de tempo para que isso reflita no preço amanhã. Não amanhã, né? Mas tempos à frente, e eu acredito ainda em 2026. Então, Brunão, da minha parte é isso. Acho que você pode dar aquele recado final que a galera curte, trazendo aí um pouco dos nossos benefícios, e eu te passo a palavra. Falando sobre outras 3 coisinhas rápidas, a gente vê o institucional, nesse momento, em topos históricos na questão de venda, então pode significar para a gente um fundo, ou seja, no cenário de curtíssimo prazo, nunca se vendeu tanto no institucional
como agora, principalmente falando sobre ETFs spot nos Estados Unidos, então isso pode indicar para a gente um shift, né, uma mudança de direção. E outros dois pontos interessantes é aquilo que a gente sempre fala, vídeo a vídeo, live a live, que é a questão da liquidez e o quão importante ela pode ser para essa continuação de alta para o Bitcoin em 2026. Então, apenas lembrando a vocês coisas que a gente sempre fala, principalmente caso você seja novo por aqui, esteja caindo de paraquedas, e se esse é o seu caso, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal, que é o seguinte, a gente vê o Global Liquidity chegando aqui ao seu pico em 4 anos, e naturalmente, quando a gente vê liquidez presente nos mercados, o Bitcoin historicamente tende a se beneficiar disso. Outro ponto interessante que eu comentei nessa última terça-feira foi basicamente o balanço patrimonial do Fed se mostrando novamente verde depois de um longo período de tightening, ou seja, de aperto nos últimos 3, 4 anos. Então isso pode indicar para a gente um começo de uma mudança de direção durante aí os próximos meses, quem sabe, durante esse ano de 2026. Então são por esses e outros motivos também que o Mário já comentou nesse vídeo, que eu me mantenho bullish aí para esse ano, esperando novos voos aí para o Bitcoin. Dito isso, eu lembro você de deixar aqui o like nesse vídeo, criar a sua conta na Bybit, caso você ainda não possua uma corretora de escolha, a gente vai colocar o QR Code aí na tela para você criar a sua continha, e então você pode acessar também a descrição desse vídeo ou o comentário fixado, caso prefira, para criar a sua conta, que é a corretora de escolha aqui de nós da Liga, a corretora que eu, Mário, Igor e Rodrigo utilizamos. Fora isso, eu vou me despedindo por aqui, agradecendo a todos vocês que ficaram conosco até o fim desse vídeo e passo para o Mário aí deixar um tchau final aí para a gente seguir e encontrar vocês novamente na quinta-feira. Perfeito, família. Só complementando a mensagem do Bruno em relação à Bybit. Se você for mexer com alavancagem agora, tome muito cuidado, tenha gestão de risco, sabendo o que você está fazendo ali de fato, porque são momentos em que a gente já vê também a volatilidade, ela deu uma acalmada, e com tudo que a gente vê aí de importante acontecendo essa semana, a gente está próximo de movimentações novamente. O Igor trouxe até um dado, eu não vou revelar ele abertamente, mas trouxe do clube de membros hoje, falando exatamente em relação ao cheiro dessa consolidação e do risco, ou melhor, de finalmente o mercado ter uma movimentação mais abrupta. Então, eu estou abusando do spot nesses momentos, principalmente porque eu acredito que 2026 será um ano de virada, de retomada do mercado, não imediata, mas um pouco mais à frente, e eu não quero estar de fora. Então, fica aí o QR Code da Bybit, caso você não tenha sua conta criada, crie imediatamente para tradar exatamente como a Liga trada, na melhor plataforma do mercado cripto. Então, família, é isso. A gente vai ficando por aqui. Esse foi um pouco das principais notícias que a gente esteve aí agitando as últimas horas, né, e que devem ainda também impactar ao longo dessa semana. Se não deixou o like, deixa o like. A gente vai ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço, família. Até a próxima. Valeu.